Um dos fatos mais curiosos que chamou a atenção no novo blockbuster da Netflix, o The Old Guard, foi como as ações de Andy e companhia ajudaram a humanidade ao longo da história. Pequenos atos, salvaram uma pessoa, duas, um ativista político no futuro, um vencedor do prêmio Nobel. Pequenos atos tiveram diversos desdobramentos ao longo da história. E a menção de São Paulo 1834 fez com que o Google bombasse para a galera saber o que foi que aconteceu esse ano. Eu acho que descobriu o que foi que fizeram eles virem para cá. Quer ver? Vem com a gente. De fato, na história não aconteceu uma grande batalha, uma imensa revolta que poderiam fazer com que Andy e companhia pudessem vir para cá parar aqui no Brasil, né? Mas é o que dizem os historiadores. Mas relacionando com o universo da trama, com o universo fictício, será que não mesmo? Não sei. Galera, eu também fui pro Google, né? Pesquisei bastante, li artigos, site de histórias, enfim. Eu fui a fundo, basicamente, para tentar descobrir o que poderia ter acontecido em 1834 em São Paulo, para que a trupe de Andy pudesse desembarcar aqui em terras tupiniquins. Bem, tem uma teoria rolando na internet que dizem que pode ter sido uma falha no roteiro e não ter sido em São Paulo em 1834. Eu quase que concordo. Poderia ser que tivesse acontecido anos antes ou anos depois. Deixa eu dar só uma pincelada aqui na história. Senta que lá vem a história. Eu acho que todo mundo conhece o monarca, o imperador, Dom Pedro I. Ou seja, aquele do Independência ou Morte, as margens do Rio Ipiranga, que fica onde? Em São Paulo, né? Pois bem, ele abdicou do poder em 1831. Dizem, a história diz, que foi por conta de alguns conflitos que ele estava tendo com Portugal, foi o que gerou também o Independência ou Morte, né? E por isso ele decidiu desistir do trono. Como naquela época o poder era hereditário, então seu filho Dom Pedro II deveria assumir o posto, não é? Não, ele era de menor, o moleque só tinha 5 anos de idade, então ele não podia assumir. What the fuck? Bem, e se eu dissesse que, por sugestão de uma certa pessoa, né, Dom Pedro I mandasse seu filho do Rio de Janeiro, que é onde ele estava, para São Paulo? E se, anos depois, exatamente 3 anos depois, lá em Portugal, ele morresse de tuberculose? Dom Pedro I. Agora veja esse trecho aqui. A Índia fez tudo isso sozinha. Aquela mulher já esqueceu mais jeitos de matar do que exércitos inteiros vão aprender. E aí, será que Andy poderia, ou esse alguém poderia, ter dado um empurrãozinho, tanto para ele abdicar do poder, e como para morrer de tuberculose, assim? Não sei. Anos depois que Dom Pedro I abdicou, né, do trono do Brasil, foi embora para Portugal, onde veio falecer em 1834, aconteceu o ato adicional. O que acontecia? Isso foi uma série de diretrizes, uma série de decisões que alterou a Constituição de 1824, dando maior autonomia para todas as províncias, inclusive a província de São Paulo, que se tornou extremamente grande justamente nessa época. Apesar do ato adicional, então o poder ainda continuava centralizado em um único ser. Apesar das províncias ter conseguido uma autonomia maior, ela tinha que ter um regente. E sim, em 1835, um ano após o mencionado no filme, começaram revoltas a estourar ao redor do Brasil. Revolta na Bahia, revolta, deixa eu ver, em Pernambuco, e diversas outras revoltas. Uma das maiores foi a Revolução Farroupilha, né, que aconteceu lá pelo lado do Rio Grande. Não tinha essa divisão Rio Grande e Rio Grande do Sul, mas que ameaçava o estado do Pará, o Rio Grande e alguns outros, o que vieram a ser os estados. Essa sim foi o estouro de algumas revoluções. Olha o ato. 31. Abdicou do poder. 34 morreu, 34 ato adicional. Beleza. A galera que queria mais autonomia foi o primeiro conflito. Como eu vinha dizendo, um ano depois, no ano de 1835, começaram a estourar algumas revoltas, né? Como eu disse, a Revolução Farroupilha e algumas outras. Elas duraram exatamente 5 anos. E no ano de 1840,
por causa de uma manobra, alguns dizem golpe lá do governo, a maioridade, uma brecha na Constituição sobre maioridade penal que poderia assumir o poder, alçaram Dom Pedro II como segundo imperador do Brasil. Velho, e segundo a história, pode dar um Google aí, ele foi, se não o maior, um dos maiores governantes que essa nação já teve. Foi com ele, de fato, né, que a gente começou a ter aqueles primeiros moldes do que viria a ser a democracia como vemos hoje. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas foi com ele, foi com Dom Pedro I, Dom Pedro II no caso. Foi com ele que a gente poderia desfrutar um pouquinho mais de liberdade. As tensões políticas se cessaram, né, que ele abriu um certo diálogo com todas as províncias, né. As revoltas por fim acabaram porque tipo aquele monopólio, aquela certa repressão do regente de cada província se desfez, pois o poder voltou de fato ao imperador, que era o Dom Pedro II, e por isso acabou-se os problemas. Veja bem, vamos tentar resumir aqui, para não ficar tão confuso. Ele chegou ao Brasil, né, contratada, vamos sei lá por quem, por algum governo, eles atuavam muito na Europa, bem que eles poderiam ter passado lá por Portugal, né? Então, em 1831, ela conhece biblicamente Dom Pedro I, conhece biblicamente, né? Porque ele era bem mulherengo e nada impede que ela fizesse isso, dizendo que ele deixasse para lá, que ele já estava muito cansado desse conflito com Portugal e vazasse. Nem sempre uma missão para ela precisava ser de morte. Nem sempre. Beleza. Aí tira o mequetrefe, Dom Pedro II, do Rio de Janeiro, manda para São Paulo. Show. 34, o ato adicional. Beleza, na autonomia para as províncias. Outro fato curioso não, uma das diretrizes do ato adicional é que com essa autonomia as províncias poderiam cobrar impostos, né? Cada província poderia cobrar seus impostos, não só o da coroa, poderiam contratar e demitir funcionários, enfim, estava rolando a época da escravidão e tudo mais. Beleza, 35, mesmo com a ditadura das províncias, dos regentes das províncias começam a estourar, né, as revoltas, Revolução Farroupilha, da Bahia, enfim, diversas outras. Tranquilo, passam 5 anos de batalha, graças a uma manobra, né, do Congresso, né, arrumando uma brecha na Constituição de 24, fizeram com que a maioridade fosse baixada e Dom Pedro II fosse alçado ao poder, ou seja, devolveu o poder para a coroa de Portugal. Show? Então, Portugal conseguiu o que queria. Os diálogos voltaram entre a coroa, entre as províncias, as tensões políticas se acabaram, as revoltas armadas se acabaram e começou a reinar uma era de paz. Agora, paz, entre aspas. E como eu havia dito, foram os primeiros moldes, os primeiros raios de luz da democracia como conhecemos hoje. Havia de fato um diálogo, apesar de o poder ter voltado para um regente só, que era a coroa, as províncias não deixaram de ter tanta autonomia assim. Então, ou seja, a missão dela foi cumprida com louvor. E gente morreu, gente morreu. Poderia ser que ela tenha se envolvido na Revolução Farroupilha, isso aí a gente ainda vai saber. Ou em alguma outra, enfim, porque teve algumas outras revoluções que ameaçavam até o poder da província de São Paulo. Então pode ser que ela tenha ido para lá para defender uma mortezinha aqui ou outra, mas bem, a missão dela foi cumprida, né? Não sei. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado. É uma teoria, né? E se a gente levar em consideração que é um universo ficcional, essa poderia ser, por assim dizer, uma possibilidade, né, de Andy e companhia, Andrômeda, ter vindo para o Brasil resolver esse problema. Foi contratado pela coroa portuguesa e veio para o Brasil para resolver esse problema, para reativar o diálogo, para que a coroa começasse a exercer poder aqui de novo. Então, nada impede que isso tenha acontecido. É um universo ficcional. Galera, isso, se confirmar, vai ser lindo demais. Vocês viram pela primeira vez, quer dizer, tô brincando, vocês viram aqui, e pode ser que daqui a uns 2, 3 anos, quando tiver o The Old Guard 2, isso seja confirmado. A gente vai ter que esperar para saber. O miserável é um gênio!
Olha, se gostou do vídeo, se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu acabei de romper os 100 inscritos. Então compartilha muito esse vídeo, que é para que o canal consiga ir aumentando. Esse é o primeiro vídeo de teoria. Se vocês gostaram, deixa o like. Se não gostaram, digam por que aqui nos comentários. Né? Se eu falei alguma besteira, né? De acordo com as minhas pesquisas, né? De acordo com a história, pode falar aqui embaixo também. Se quiser dar sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários também. Eu vou adorar que isso aconteça. Mas no mais, galera, se protejam. Vamos tentar vencer o coronavírus. Pode ser que esteja passando? Pode. Mas vamos fazer com que passe de verdade. Muito obrigado, um abraço e beijo do gordo. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.